Agora, gastar alguns minutos com os irmãos, eu tenho uma palavra importantíssima para a nossa saúde espiritual. Essa palavra ela é muito simples. Eu quero falar sobre pecado. Pecado. Mais especificamente, algo que parece óbvio, e eu acredito que muitas das coisas que eu vou falar para você aqui são óbvias. Muitas das coisas que eu vou compartilhar com você aqui são conhecidas. Mas, meus irmãos, é tão bom saber como o Senhor entende a nossa vida. E Ele sabe muito bem que até as coisas óbvias, de vez em quando, elas precisam de uma confirmação na nossa vida. Mas eu sei também que existem algumas chaves espirituais nessa noite, assim como essa palavra foi bênção na minha vida, algumas chaves espirituais vão destravar áreas na sua vida importantes. E por isso, eu gostaria de ler com os irmãos, a princípio, um versículo da palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 5. É uma experiência que Jesus viveu, e eu quero ler somente o verso 14 dessa vez. É um momento de uma ação de Jesus. João 5,14, a palavra de Deus diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa... Vem comigo, por favor. Para que não lhe aconteça coisa pior. Pior. O próprio Salvador deixou essa palavra. Sabe, meus irmãos, pecado, ele é o vírus da criação de Deus. Ele é aquele negocinho que se infiltra. Aquele negocinho que se infiltra, e ali ele vai levando só confusão. Assim como um vírus de computador, por exemplo, que é criado para o ambiente das máquinas, dos computadores. Mas o propósito dele não é a qualidade das máquinas, não é melhorar o funcionamento das máquinas, mas é trazer conflito, mas é estragar. Vírus sempre faz isso, no sentido biológico também. Vírus é um serzinho muito pequenininho, e ele atua dentro de todo o organismo vivo como um parasita. Ele vai parasitando, e aonde ele se instala, ele não só se alimenta, mas ele deforma. Vírus, onde ele está presente, ele sempre traz deformidades. Aquilo que era no início, com certeza vai ser alterado, e vai virar uma bagunça, e vai virar uma confusão, e vai trazer um mau funcionamento, e vai trazer desequilíbrio, e vai trazer desarmonia. É isso que o pecado é. Pecado atua da mesma forma nas nossas vidas. Tem um livro da Bíblia que fala muito sobre isso. Sobre a maneira como o pecado, a dinâmica como o pecado, ele se infiltra, ele se manifesta e ele altera todo o curso da nossa vida em relação ao propósito para o qual Deus nos criou. E o livro de Tiago é bem didático nesse sentido. No capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 4, fala sobre a dinâmica do pecado na vida do ser humano. E se eu pudesse colocar em linhas gerais, a carta de Tiago vai dizer que o pecado, ele é um prazer que destrói. Pecado, se a gente pudesse condensar de uma maneira prática, ele é isso. Ele é um prazer que traz destruição. Ele vai nos envolvendo e no início a gente não sente nada ruim. Quando o pecado vai nos envolvendo e vai nos levando para o propósito dele como pecado.
A dinâmica do pecado, ela é muito comum. Pecado, desde o jardim do Éden, ele acontece do começo até o fim da mesma forma. Como é que o pecado começa? O pecado começa com um ser humano pensando só em si mesmo. Todo pecado começa quando alguém passa a olhar só para si mesmo. Seus desejos, seus interesses, seu ego, suas vaidades, sua autoproteção, seus sonhos particulares, qualquer coisa. É sempre assim que o pecado começa. Lá no Jardim do Éden foi assim. O que a serpente fez com Eva? A serpente fez Eva pensar nela mesma. E no momento em que Eva pensou nela mesma, ela desejou comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque comendo daquele fruto, ela seria como Deus. E levou o homem a fazer a mesma coisa. O desejo de querer ser como Deus. Por que apareceu o desejo de querer ser como Deus? Porque quando o ser humano entende que ele é como Deus, ele se torna o Deus da sua própria vida. Então ele não precisa mais de Deus. Ele se sente capaz de declarar independência. Eu não preciso de Deus. Eu sou o Deus da minha própria vida. Eu consigo cuidar de mim mesmo. Eu consigo salvar a mim mesmo. Eu consigo determinar o meu próprio destino. E aí toda vez que o ser humano ele começa a entrar nesse período de pensar nos seus próprios interesses, de ficar olhando para si próprio, ele vai dar um segundo passo, que é fazer prevalecer a sua própria vontade na sua vida. E isso, em outras palavras, é fazer aquilo que lhe dá prazer. Fazer aquilo que lhe convém. Esse é o passo seguinte do pecado, sendo gerado na vida do ser humano. Até aí é muito bom. Até aí é muito interessante, muito agradável, muito prazeroso. A única coisa é que o mesmo pecado que dá prazer e é interessante no começo, de uma hora para outra ele vira e ele começa a nos escravizar. O pecado, num momento em que ele se desenvolve, ele nos torna escravos. E depois de escravos, o que ele faz é nos matar. A própria Bíblia diz isso na carta aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte. Pecado sempre começa numa atitude de pensar em si mesmo, de busca pela autogratificação, pelo prazer pessoal, e ele sempre vai culminar, vai terminar em destruição, escravidão e morte. A ciência humana, a sabedoria humana, ela é muito falha nesse sentido. Porque ela estimula as pessoas a procurarem a autogratificação. A perceberem que o seu prazer não é ruim, mas é bom. Que aquilo que dá prazer ao ser humano é certo. Então, se você sente vontade, é porque a tua natureza está pedindo aquilo. Então faça. Atenda ao que você está com vontade. E todas as vezes que o ser humano não dá ouvidos à palavra de Deus, ele não vai prestar atenção que a Bíblia diz que o pecado, esse vírusinho que deformou, que estragou também o coração do ser humano. E o Deus, na sua palavra, vai dizer que o nosso coração, nós precisamos tomar cuidado, porque ele é enganoso. A gente está num período de carnaval, final de semana de carnaval, a festa da carne. E não só a filosofia e a sabedoria humana, mas as ideias, as crendices religiosas deste mundo vão direcionar a vida do homem no mesmo sentido do pecado, sem perceber. Porque o carnaval, que é uma prática muito antiga e não brasileira, mas muitos lugares no mundo se comemora o carnaval, ele vem de uma crendice de que algumas semanas depois do carnaval vem um momento que religiosamente é sagrado, que é o período da Páscoa. Então, nas semanas anteriores à Páscoa, é um tempo onde o ser humano tem que se dedicar para ser santo.
Então, o que acontece? Quando chega até os 45 do segundo tempo, nesse período antes do carnaval, é assim, vamos fazer o seguinte, antes da Páscoa, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma festa, onde todo mundo enfia o pé na jaca, no pecado, faz o que você sentir vontade de fazer. Você não pinta só o 7, você vai para o 8 e pinta ali também, você pinta o 9, você pinta todos os números que você quiser pintar. Porque quando entra naquele período preparatório para a Páscoa, aí você precisa deixar o pecado, e aí você precisa virar o modo santo. E aí naquele período, entre no modo santo. Não faça mais nada que você venha se contaminar. É uma enganação. É um argumento para dar liberdade ao pecado. E aí, depois que vem a Páscoa, aí depois você pode soltar o freio de mão de novo, vai, enfim, até o próximo carnaval. Quando chegar o próximo carnaval, aí você segura novamente, e aí você vai mantendo. Você vai conseguindo equilibrar entre uma vida santa, religiosamente santa, e uma vida, e assim vai. E o mais triste, meus irmãos, a pessoa, ela vai sendo escravizada, ela vai sendo destruída, dando risada. Para ela está muito bem. Para ela está fazendo o melhor na sua vida. Ela está sabendo cuidar de si mesma. Ela está dando risada e tendo a sua vida acorrentada, tendo a sua vida sugada, destruída, sem saber que no fundo, é o pecado que está alimentando, levando ela para essa destruição. Irmãos, o pecado em si não é um problema apenas. O pecado já é um problema em si. Mas o pecado vai além. E ele também se torna nas nossas vidas um causador de problemas. Esse foi o caso do homem com que Jesus conversou nesse texto aqui. De onde vem essa declaração de Jesus em João capítulo 5? Vem de uma experiência de quando Jesus estava em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, para uma festa religiosa na cidade de Jerusalém. E ali, próximo do templo da cidade de Jerusalém, havia um tanque. E nesse tanque estava muita gente, porque havia uma crença de que as pessoas que entrassem naquele tanque, essa crença dizia que de tempos em tempos vinha um anjo do céu e dava uma mexidinha nas águas daquele tanque. E a primeira pessoa que conseguisse entrar nas águas do tanque de Betesda, quando as águas fossem mexidas pelo anjo, essa pessoa recebia uma graça, era curada. E no meio daquelas pessoas, Jesus estava andando pela cidade, ele passa perto desse tanque, ele vê aquele monte de gente doente, aleijado, coxo, cego, etc. Ali na beira daquele tanque, seguindo essa crendice. E aí Jesus então identifica um homem que na sua sabedoria, ele já passou o raio-x, ele já sabia tudo da vida daquele homem, sem nem ter conversado com ele. E aí ele aborda esse homem e pergunta para ele, você quer ser curado? E aquele homem estava tão cego de pecado, com a cabeça tão bagunçada, que ele falou, eu até quero, mas não tem ninguém que me jogue na água ungida aqui, na água mexida aqui pelo anjo. E aí Jesus, eu entendo, eu vou me permitir colocar a minha impressão nisso aqui. Eu entendo que Jesus perde um pouco a paciência com esse homem. E Jesus não estende a conversa com esse homem. E aí ele diz para ele uma palavra de cura. E ele ordena, você que é paralítico, a partir de agora seja curado. Ganhe força nas tuas pernas, se levante, pega a sua cama e vai carregar essa cama. E o homem foi curado. E ele se levantou e foi. Então, Jesus, ele fez uma pergunta. E a vida daquele homem estava tão bagunçada que o homem respondeu o contrário do que Jesus perguntou para ele. Jesus simplesmente perguntou para ele, você quer ser curado? E aí ele veio com toda a palestra dele, não, é muito difícil, é complicado, enfim. Aí Jesus então cura aquele homem, faz por aquele homem o que ele sabia que aquele homem precisava. Ele manifestou o poder dele na vida desse homem. Passa um tempo. Jesus sai,
Porque ele não queria chamar a atenção, ele não queria curar todos os doentes. Ele queria manifestar um sinal do poder dele na vida daquele homem. E aí então ele sai, ele se retira. E num outro momento, ele andando pela cidade novamente, ele encontra esse homem lá no templo. E é aqui onde há essa palavra de Jesus para ele. E aí ele vira para ele, como está no versículo 14, e diz para ele dentro do templo, ou seja, aquele homem, ele foi tocado não só pelo poder de Deus no seu corpo, mas ele também foi tocado pelo poder de Deus na sua consciência, porque ele poderia ter ido para uma taverna, comemorar, encher a cara. Ele poderia ter ido fazer um churrasco na casa da família dele, mas ele foi encontrado no templo, adorando. E aí Jesus então vira para aquele homem e fala, olha, você foi curado. Repetindo o versículo 14. Então não peque mais, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Jesus curou, mas ele junto com isso liberou uma palavra profética. Jesus tinha uma revelação da vida deste homem aqui. E que revelação foi essa? Era como se Jesus estivesse falando para aquele homem, olha aqui, querido, cuidado. Porque a deformidade no seu corpo, você que era paralítico, a deformidade no seu corpo, ela tinha uma origem. Ela foi resultado dos pecados que você praticava há 38 anos atrás. E as consequências do teu pecado trouxeram você a esse estado aqui de mendicância, de total dependência. Então, é como se Jesus continuasse dizendo, não viva mais no pecado, porque foi o pecado na sua vida que te trouxe até essa condição. Não volte a se sujar no pecado que você praticou, para que algo pior não venha acontecer a você. Queridos, é importante a gente entender, diante dessa palavra, dessa colocação de Jesus, que os problemas que o pecado causa não são um evento pontual na nossa vida. Como assim, pastor? O problema com o pecado não é só na hora que a gente está praticando o pecado. Ali nós já temos um problema que é a própria prática do pecado em si. Mas o pior é que o pecado, quando ele é praticado, ele é só o início de uma vida que começa a descer ladeira abaixo. O pecado, ele nunca é um fato isolado na vida de ninguém. Ele sempre traz consequências. Ele sempre traz desdobramentos. E esses desdobramentos do pecado, eles afetam todas as áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, o pecado sempre vai afetar, e é muito importante falar isso aqui, ele sempre vai afetar, em primeiro lugar e sobre todas as coisas, a nossa relação com Deus. Então assim, o irmão chega para outro irmão, e aí, tudo bem? Como é que você está? Está tudo bem, mas ele está vivendo no pecado. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Talvez o trabalho esteja em ordem, talvez as coisas em casa estejam em ordem, talvez ele não está com nenhum problema de saúde, mas a dimensão principal da vida de um ser humano, que é a relação com o seu Criador, com o seu Pai, ela está estragada, porque há pecado sendo praticado na sua vida. No Salmo 51, um salmo que é atribuído ao rei Davi, na mensagem daquele salmo, ele diz, numa fase da sua vida complicada, onde ele praticou adultério, ele praticou assassinato, inclusive, foi o autor intelectual de um assassinato, enfim, coisas horríveis ele fez. E aí, quando ele se expressa na mensagem daquele salmo, ele diz, contra ti somente pequei, e fiz o que reprova o teu coração. É claro que ele sabia que ele pecou contra os homens também. Ele faltou com respeito com um ser humano, ele faltou com respeito com um homem de família. Ele destruiu uma família, ele destruiu uma vida humana. Ele feriu o seu povo com um mau exemplo, aquele que deveria ser exemplo. Mas ele sabe que, em primeiro lugar, o primeiro efeito do pecado dele foi na relação dele com o céu.
Foi na relação dele com o Pai eterno. Sabe por quê, meus irmãos? Porque pecado, pecadinho, pecadão, pecado light, pecado hard, seja lá que pecado for, ele sempre traz morte espiritual. Ele mata espiritualmente quem o pratica. O pecado, ele sempre quebra a comunhão com o Espírito Santo. Ele arrasa toda a nossa comunhão no mundo espiritual com o nosso Pai eterno. Mas isso é só o começo. Esse é o principal dos problemas, mas ele não é o único. Porque o pecado, ele também mexe com o nosso coração, com o nosso brio. Vou falar uma coisa aqui. Todos nós aqui temos problemas com o pecado, já tropeçamos em pecados, enfim. Como é que fica o nosso ânimo quando a gente cai em pecado? Vergonha, culpa, aquele sorriso num cumprimento, num momento de cumprimento, ele já não vem mais tão fácil. A pessoa que está vivendo no pecado, ela se fecha, ela se esconde, a conversa fica curta. Por quê? Porque ela está chateada, o coração dela está pesaroso, ela sabe que na vida dela, ela tem vivido no pecado. Aquilo traz culpa, aquilo traz vergonha. É por isso que é natural alguém que está praticando o pecado se isolar das outras pessoas. E sempre dá um argumento meio eticamente correto, né? Não, eu estou precisando de um tempo para minha cabeça, eu estou com algumas coisas aí, eu estou precisando pensar um pouco na minha vida. O que é isso? É o pecado levando, é a vergonha, é o sentimento de culpa, levando para o isolamento, levando para se esconder. O receio de expor a sua vida. Chega uma irmã, pergunta, eu posso orar por você? Eu quero aqui te respeitar, me comprometer. Eu não quero ficar contando para os outros o que está acontecendo na sua vida. Eu gostaria de te abençoar, de fazer uma oração pela sua vida. Ah, então tá bom. Ora pela minha família. Vergonha. Não quer falar a verdade. Por quê? Porque tem medo de expor a sua vida. Porque o pecado traz culpa. Eu estava falando do Jardim do Éden, foi a mesma coisa que aconteceu lá. E esse comportamento continua se repetindo com todas as pessoas até hoje que estão vivendo no pecado. Mas não para por aí. O pecado também, ele vai além. E se a gente falar sobre a dimensão espiritual, o pecado, ele também vai dar legalidade ao mundo das trevas. Contra a nossa vida. Uma pessoa que vive no pecado, ou que caiu no pecado, ela está dando legalidade para que demônios tenham acesso à sua vida. Não somente acesso, liberdade, mas para vencerem a sua vida em qualquer batalha. Porque quebrou a conexão com o Espírito, a comunhão com o Espírito já foi para o beleléu já faz tempo. Imagine a força e o preparo para resistir nas batalhas. Sabe por quê, queridos? Porque o pecado tira uma das coisas mais importantes da vida do cristão, que é a autoridade. A autoridade para repreender. Na vida espiritual, tudo funciona na base de palavras. É por isso, meu irmão, minha irmã, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, em todo lugar que você frequenta, eu peço a você, no nome de Jesus Cristo, tome cuidado com as palavras que saem da sua boca. Elas sempre vão produzir um efeito no mundo espiritual e nas vidas das pessoas a quem essas palavras foram proferidas. Quanto mais na vida da pessoa que liberou essas palavras também. E o pecado tira a nossa autoridade. É muito interessante, a Bíblia conta no livro de Atos sobre os 7 filhos de Seva. Eram uns crentes de mentirinha. Eram 7 jovens que decidiram aderir à moda gospel, lá nos primeiros séculos da era cristã. E eles resolveram seguir a carreira de caça-demônio.
virarem expulsadores de demônios. E a Bíblia conta, só resumindo aqui, a Bíblia conta que esses 7 irmãos, esses 7 filhos de Seva, eles foram confrontar os demônios que estavam numa pessoa, que estava ali próximo deles, e eles vão lá, sem autoridade nenhuma. Sem autoridade nenhuma, eles chegam, eu esconjuro, nós aqui, em nome do Jesus, aquele Jesus que Paulo prega lá, em nome dele, nós te repreendemos, nós mandamos você embora. Sem autoridade nenhuma. Os demônios na vida daquele homem se levantam, voltam-se contra aqueles 7. 1 e 7. Olha como é que funciona a questão de forças no mundo espiritual. Sem autoridade, vira para eles e fala: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Vocês não têm autoridade nenhuma. E a Bíblia diz que aquele homem endemoniado partiu para cima deles e deu uma surra em todos eles. Por quê? Porque aquele homem era mais forte, lutava com Kung Fu, Karatê, tinha um porrete na mão? Não, porque eles não tinham autoridade. Porque se tivessem autoridade, bastava uma palavra sair da boca. E no mundo espiritual seria feito conforme aquela palavra. O pecado tira a autoridade de pais para criarem, para educarem os seus filhos. O pecado tira a autoridade de encarregados, supervisores, gerentes, diretores, coordenadores, responsáveis de exercerem bem a sua função de direção, de liderança. Mas tem mais uma outra coisa também que o pecado afeta na vida de qualquer pessoa. O pecado nos tira da proteção de Deus e nos expõe a todo tipo de males e até infortúnios na vida. Que tipo de males, pastor? Que tipo de infortúnios? O pecado nos expõe a doenças. Uma pessoa que tem caído no pecado ou vivido no pecado, ela fica mais exposta, a viver uma vida de fraqueza. O tempo todo, eu estou cansado, eu estou tão desanimado, eu não sei o que está acontecendo comigo. Você está dormindo? Estou dormindo. Você está se alimentando? Estou me alimentando. Você está se exercitando? Estou me exercitando, mas eu continuo me sentindo cansado. É pecado, provavelmente. Pode ser que esteja enfraquecido por causa do pecado. Falta de entendimento. Pastor, mas eu leio a Bíblia, pastor. Eu leio a Bíblia, mas parece que dá um choque na minha cabeça. Parece que aquelas palavras não entram, elas não fazem o menor sentido. O que está acontecendo? Talvez sejam pecados que sejam presentes, alojados na sua vida. Uma vida de fracasso, uma vida de derrotas, também é consequência do pecado, dos infortúnios que o pecado pode nos levar, e até mesmo uma vida abreviada em dias. Uma vida na prática do pecado, ela pode até encurtar, trazer o final para mais perto. Não sei se você já parou para conversar com alguém, para ouvir alguém sobre isso. As quadrilhas de bandidos, tráfico de drogas, contrabando, roubo, esse tipo de coisa. Você já conversou com alguém, você já leu em algum lugar sobre a idade média das pessoas que fazem parte desses grupos? Já ouviu falar sobre isso? Eu posso te dizer. A média de idade é 26 anos. 26 anos. Não dura muito. Os que chegam nos 40, 50 anos, então, que deveria ser. Hoje em dia, 50 anos, tranquilo, expectativa de vida de uma pessoa. É raro pessoas chegarem nessa idade. Mas, pastor, você está pegando pesado. De onde você está tirando isso? É a própria Bíblia que diz, meu irmão, não sou eu não.
Nesse texto que nós estamos meditando, Jesus fala nesse sentido para esse homem: não volte a praticar o pecado, para que algo pior. Você consegue entender? Esse homem era aleijado. E Jesus fala: algo pior pode te acontecer. A palavra de Deus vai dizer, meu irmão, minha irmã, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, uma palavra de repreensão àquela igreja, naquele contexto, dizendo: meus irmãos, vocês estão em pecado uns contra os outros. Vocês têm vivido como igreja, mas vocês têm sido egoístas. Vocês são cheios de panelinhas dentro dessa igreja. Vocês ficam disputando, competindo uns com os outros. E por causa desse tipo de comportamento, vocês se denominam igreja, mas vocês nem vivem como igreja. E eu quero falar uma coisa para vocês. Quando o apóstolo Paulo chega ali, 1 Coríntios 11, pelo verso 30 por ali, 27 ao 30 por ali, ele fala: é por causa desse tipo de pecado que existe entre vocês muitas pessoas que estão se sentindo fracas, estão pegando doença fácil, e alguns até já partiram. Qual que é o primeiro mandamento que tem uma promessa, que tem uma cláusula de condição na Bíblia? Lá no começo da Bíblia, Êxodo capítulo 20. Honre a teu pai e a tua mãe, para que tenhas uma vida longa sobre a terra. A honra atrelada a uma vida longa. E no Novo Testamento, esse mandamento é repetido na carta aos Efésios, vai dizer não só uma vida longa, mas uma vida próspera e te vá bem. O pecado muitas vezes é a explicação. Ah, mas eu tento, eu me esforço. Eu faço o meu melhor. Por que não dá certo? Como anda a sua vida na presença de Deus, meu irmão, minha irmã? Às vezes, os efeitos do pecado acontecem como consequências naturais na vida do ser humano. Por exemplo, o pecado de andar em alta velocidade, brincando no volante. Consequência natural, um acidente, uma pessoa machucada, talvez até mortes envolvidas, ou um grande prejuízo, um grande dano. Consequência natural. Deus pode perdoar esse pecado? Pode perdoar. Mas e a consequência? E a pessoa que foi envolvida, que foi morta, ela pode voltar, já que eu me arrependi e Jesus me perdoou? Não, consequência natural do pecado. Você vai ter que carregar isso para sempre. Essa lição. Ou por outro lado, em outros momentos, esses efeitos nas nossas vidas podem acontecer por ações malignas. Ah, mas já cansei de repreender, por exemplo, o demônio de depressão. Ah, mas a pessoa está deprimida, está precisando fazer umas consultas, está ficando doente, está tomando uns comprimidos aí porque está desequilibrada. E muitas vezes é demônio. Repreende o demônio sai, a depressão vai embora junto também. Não estou dizendo que são todos os casos. Eu vou aqui até tomar uma liberdade. Eu vou exercer aqui a minha responsabilidade como pregador do Evangelho, pastor responsável sobre esse rebanho, essas famílias aqui. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, se em algum momento você sentir que precisa sentar para um tempo de orientação com um psicólogo, em primeiro lugar, converse com o teu discipulador ou teu líder de célula. E em segundo lugar, se tiver a necessidade mesmo de fazer isso, porque às vezes acontece, tá? Estou negando isso não. Às vezes é necessário, procure um terapeuta cristão. Em nome de Jesus. Procure um terapeuta cristão. Que exerce bem a sua profissão, mas que se baseia nos princípios eternos do Evangelho e da Palavra de Deus. Por favor, se tiver lugar no teu coração para receber essa palavra. Às vezes, a gente percebe que essas consequências malignas, elas trazem até efeitos sobre o corpo da pessoa.
Já ouvi testemunhos, por exemplo, de pessoas com graves lesões na coluna. A Bíblia conta isso também. Graves lesões na coluna. Nas vidas de pessoas que eram terrivelmente afetadas pelas forças das trevas, por demônios. E o demônio ser repreendido e a coluna endireitar. Todo tipo. Eu poderia aqui ficar citando exemplos bíblicos e extra-bíblicos a noite toda. Mas eu estou aqui considerando alguns aspectos disso, para que o irmão possa entender junto comigo, meu irmão e minha irmã, que o pecado, ele não é um evento só naquela hora, naquele momento em que ele foi praticado lá. Aquilo é o estopim de uma condição terrível, que é começar a descer uma ladeira que não para nunca mais, só Jesus Cristo pode fazer parar. A diferença no meio de tudo isso, aliás, uma outra coisa que às vezes se levanta, que é uma dúvida que pode surgir. Quer dizer então, pastor, pela palavra de Deus, que toda luta, todo infortúnio, toda dificuldade que eu passar é porque eu estou em pecado, então eu tenho que arrumar eu tenho que vasculhar a minha vida de novo. Não, meu irmão, não, nem sempre. Às vezes pode ser que não. Mas por que não? Qual seria a outra razão se não for pecado, pastor? A palavra de Deus diz que existem outras circunstâncias, que o que está acontecendo nas nossas vidas pode ser fruto de uma prova que Deus está nos colocando com a intenção de nos encontrar aprovados na fé. Às vezes, lutas se levantam na nossa vida, meus irmãos, fruto de tribulações criadas pelo inimigo, levantes do inimigo. Às vezes não tem nada de errado, mas é que a tua vida talvez esteja incomodando o reino das trevas. E eles se levantam contra você. O diabo não é amigo de ninguém. A intenção dele é destruir. Às vezes pode ser uma reação de perseguição, porque a luz de Cristo tem brilhado em você. Pastor, eu não sei o que eu fiz. As pessoas têm me perseguido, estão falando tão mal de mim. Eu não fiz nada para elas, pastor. E talvez seja por isso, meu irmão. Você só fez o bem, você tem sido luz. E às vezes a luz, às vezes é da minha parte, às vezes a luz incomoda as trevas. E as trevas reagem contra a luz. Às vezes você tem sido perseguido, não é porque você está fazendo nada de errado, é porque você está fazendo tudo certo. Às vezes você tem sofrido retaliações, não é porque você não entendeu, não fez as coisas direito, não tomou a decisão certa, é porque você exatamente está fazendo o que deveria fazer. Porque a palavra de Deus diz que o caminho de Cristo, o caminho da eternidade, da salvação, ele vai na contramão, na direção oposta do caminho deste mundo, que está nas mãos do maligno. E sim, como eu ia comentar, a diferença é que os problemas gerados pela vida que está no pecado, eles se instalam na nossa vida e ficam na nossa vida. E vão sugando, lembram-se do vírus? E eles nos colocam em prisão, realmente. Agora, na provação, ou qualquer um desses outros casos aqui, nós estamos em paz com Deus. Nossa consciência não acusa nada, a princípio. Nós estamos vivendo talvez momentos de liberdade na presença de Deus. E as lutas se levantam, segundo o propósito de Deus na nossa vida. Que eu estava falando, às vezes Deus permite a gente entrar em provas da nossa fé. E a intenção de uma prova é qual? É sempre que nós sejamos achados aprovados. É a aprovação. E se eu não for aprovado? Volta para o final da fila. Até que amadureça. Até que fortaleça-se na fé. Em algum momento seja achado aprovado diante do Senhor. Meus irmãos, falando dessas coisas aqui, é algo muito forte. Ao longo dessa semana, até hoje eu ainda estava recebendo coisas
do Senhor que eu estou compartilhando com vocês aqui. Meus irmãos, tudo isso é de grande importância. Eu peço a você, em nome de Jesus, desperte, preste atenção nessa palavra, porque o pecado, ele precisa ser visto nas nossas vidas e diante de nós como ele realmente é. O pecado não é um parque de diversões. O pecado é um mal que só traz prejuízo. Pecado é problema. É problema. E por isso, nós precisamos nos levantar como um povo que se levanta de maneira contrária, combatendo todo tipo de pensamentos pervertidos, distorcidos, que se levantam por aí em relação ao pecado. E como tem pensamentos distorcidos, pervertidos em relação ao pecado. Eu já ouvi tantos argumentos em relação ao pecado, desculpas, válvulas de escape em relação ao pecado, para passar um pano sobre uma vida de pecado, no pecado. Coisas que eu já ouvi relacionadas ao pecado, à prática do pecado. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizerem: olha, é só ficar quietinho. Enquanto ninguém ficar sabendo, ninguém vai ser prejudicado. O negócio do pecado, talvez você já tenha sido ensinado por alguém. Alguém já tenha te dado esse baita conselho. Esse conselho, top das galáxias. Faz o seguinte, se você confessar o teu pecado, você sabe que você vai se complicar, não sabe? Faz o seguinte, fica quieto, segue a vida em frente, fala para ninguém e vai dar tudo certo. Isso é uma falta de conhecimento da verdade da palavra de Deus, irmãos. O próprio Jesus diz: não existe nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Não sei se eu já compartilhei aqui. Eu já tive situações de pessoas chegarem para mim, falarem: pastor, eu vim aqui conversar contigo, eu preciso contar um negócio complicado que eu estou vivendo, enfim. E eu preciso falar para o senhor, porque se eu não falasse para o senhor nunca ia ficar sabendo, e nunca ia ter como. E aí eu falo: meu irmão, você não está entendendo nada. Você achava que você estava escondendo o teu pecado até a hora que você quis. Você só não está entendendo que foi Deus que abriu a tua boca para você mesmo se entregar. Para que chegue o tempo da misericórdia do Senhor na sua vida. Oh, glória a Deus. E é isso que significa Betesda. Tanque de Betesda. Casa da misericórdia. Enquanto não houver arrependimento e confissão de pecados, o homem, a mulher, não terá a possibilidade de desfrutar da misericórdia que já está disponível. É um absurdo. É uma distorção achar que esconder o pecado vai manter as coisas em ordem. E existem pessoas que chegam a construir uma outra vida, tentando esconder os seus pecados. Outras pessoas às vezes se levantam e dizem: tem algumas coisas erradas que a gente precisa fazer na vida. Ninguém é perfeito. E às vezes, na intenção de fazer uma coisa boa, ou às vezes até de ajudar alguém, a gente precisa fazer algumas coisas erradas. Mentira. Mentira. Meu irmão, minha irmã, guarde isso em nome de Jesus. Se você abrir a Bíblia e ler Mateus capítulo 5, os primeiros versos de uma mensagem linda que Jesus ministrou, que ficou conhecida como Sermão da Montanha. Se você deixar o seu coração ser ministrado pelo Espírito Santo naquelas palavras de Jesus, você vai perceber que praticar uma coisa errada nunca vai ser motivo, justificativa para fazer algo bom. Se para fazer algo bom você precisa fazer uma coisa errada, mentir, pular, mudar de posição, passar alguém na frente, ou qualquer outra coisa nesse sentido, não faça. Não faça. O preço espiritual que se paga por causa disso não vale a pena o ato de bondade que às vezes a gente pode querer praticar.
Nunca vai ser argumento. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada comigo. Não vai, meu irmão. Creia nisso. Quantas vezes eu já conversei com pais e mães, e nessa semana a gente vai começar o curso Educação de Filhos à Maneira de Deus. Eu amo esse curso. Vai ser lindo, vai ser poderoso. Quantas vezes eu já conversei com pais e mães chegarem para mim, mas pastor, se eu for firme com os meus filhos e falar para eles não irem, para eles não fazerem, eles podem sair de casa, pastor. Eu não vou aguentar. Meu coração de pai, de mãe, não vai suportar, eu vou ter um treco. Eles vão se rebelar, eles vão fazer escondido, pastor. Meu irmão, o problema é dele. Leia a parábola do filho perdido. E veja como Deus trabalha. Leia o livro de Provérbios. Leia Êxodo capítulo 20 e você vai perceber, com o filho desobediente, com o filho que enfrenta a autoridade dos pais, não é o pai que trata, é Deus que pega o filho. Não precisa ter medo, meu irmão. E às vezes talvez seja necessário piorar um pouquinho mais. Desculpa, eu tenho que falar. Às vezes pode ser necessário piorar um pouquinho mais, para que o coração seja quebrantado totalmente, para Deus ter um coração maleável nas mãos para moldar essa vida segundo Jesus Cristo. Não negocie a sua autoridade, meu irmão. Não negocie a sua autoridade, minha irmã. Não abençoa o que não deve ser abençoado. Não permita o que você não concorda, o que não é certo. Livre-se desses argumentos, mas eu posso perder, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu vou morrer, eu vou ter um treco. Não vai, não vai. Outro pensamento perverso que muitas vezes se levanta. Tem pecados que não fazem mal a ninguém. É um pecado que às vezes é só entre nós, assim, não tem problema nenhum. Nós estamos namorando. Você me ama? Amo. E eu também te amo. Então não tem problema nenhum, nós vamos casar qualquer hora. Não tem problema a gente dar uma adiantada, já que a gente se ama. E a gente se entregar um ao outro, a gente quer tanto, a gente se deseja tanto, a gente quer tanto bem um ao outro. E viver uma vida como se fossem casados, não sendo casados. Namoro é namoro, noivado é noivado, casamento é casamento. Só deve ter acesso à intimidade, só deve ter acesso, deve ter liberdade, à privacidade de uma pessoa quando esses dois são uma só carne. Me dá a senha do seu celular. Mas para que você quer a senha do meu celular? Porque eu tenho ciúmes de você. Então vai confessar esse pecado, meu irmão. Ciúme é pecado. Sabe qual que é a origem do ciúme? Sabe qual que é a origem do ciúme? Sabe qual que é o alimento do ciúme? Sentimento de posse. A origem do ciúme. A pessoa que tem problema com ciúmes, ela tem um sentimento de posse. O meu filho não é só meu filho, ele me pertence. Então eu não quero que ninguém chegue perto do meu filho. A minha esposa não é só minha esposa, minha companheira, ela me pertence. Então eu não quero que ninguém chegue perto da minha esposa. É posse. E esse sentimento de posse traz junto um sentimento de insegurança. Então assim, hipoteticamente falando, tá? Se eu vivo no ciúme, e aí eu vejo a minha esposa conversando com um amigo, eu já não gosto. Mas conversando respeitosamente, não fez nada demais, não tem nada. Mas os ciúmes em mim me faz ver o que não aconteceu. Vocês estão me olhando com essa cara, eu estou falando alguma bobeira aqui, meus irmãos? Eu estou inventando alguma coisa aqui? O ciúme emburrece e enlouquece. Faz a gente acreditar que aconteceram coisas que nunca existiram. Faz a gente brigar por razões que não tem nenhuma justificativa, não fazem o menor sentido. O ciúmes faz a gente tratar pessoas como objeto. E meu irmão, minha irmã, você que casou aqui, eu espero que você não tenha casado com um 38 apontado na tua cabeça dizendo, você vai falar sim, tá? Porque se você não falar sim,
eu vou descarregar esse revólver na tua cabeça. Teve alguém? Não vai falar, não precisa. Não é assim. Chega lá o pastor, o juiz, você recebe essa pessoa como teu marido, a tua esposa, voluntariamente. Você quer? Sim, eu quero. E se não quisesse? Não tinha casamento. Porque casamento não é uma relação onde um quer, é onde dois querem. É uma aliança. E não existe aliança unilateral. Aliança é sempre bilateral. É um compromisso livre, voluntário. Eu não estou amarrado. Eu não estou preso. Eu não estou condicionado. Eu não sou posse de ninguém. Nem tenho ninguém como posse na minha vida. Como objeto que me pertence. Mas a gente, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Como eu ouço crente hoje em dia. Já preguei sobre isso há muito tempo atrás, falando. Os dois males que hoje as pessoas falam como coisa boa. Ansiedade e ciúmes. São os males da nossa geração. Nunca se viu tanta gente ansiosa como hoje em dia. Nunca se viu tanta gente ciumenta como hoje em dia. E aí vem aquela conversinha, sabe? Não, mas, pastor, é importante ter um pouquinho de ciúmes, porque é um sentimento de proteção, assim. Eu estou mostrando que eu quero bem. Vai, fica dando conversa para cobra. Vai ver onde vai parar teu relacionamento. Mas pastor, é porque eu sou uma pessoa proativa. Eu sou ansioso porque eu quero ver as coisas acontecerem. Você está tentando fazer o que Deus devia fazer, meu irmão. É só isso, você não está entendendo nada. Você está tentando ser Deus. Isso é pecado. A gente tem que combater contra essas distorções, meus irmãos. A gente tem que parar de tentar arrumar argumento, desculpa, justificativa para o que é injustificável, para o que é indesculpável, que a Bíblia só dá um nome para essas coisas. É pecado. E pecado escraviza, pecado destrói, pecado mata. Ainda tem outros que dizem, eu pratico alguns pecados sim, não vou negar. Mas, pelo menos os meus pecados não são tão graves. São uns pecados assim que dá para levar. Porque eu sei de uns irmãos, pastor, na igreja que praticam uns pecados que o meu pecado é uma beleza perto dos pecados de certos irmãos aí. Não vou te falar, pastor. Se o senhor quiser saber, me procura depois. Fofoqueiro ainda, cobra. A linguinha chega a vir para fora, assim, depois... Meu irmão, há muito tempo atrás eu falei sobre isso aqui. Na palavra de Deus existe uma coisa que é a seguinte: ressaltar os pecados dos outros não te fazem ser menos pecador. Pecado que o irmão praticou é problema dele. A Bíblia diz: cada um dará contas de si a Deus. A não ser que o pecado dele foi você que induziu ele ao pecado, você está envolvido no crime. Aí você vai lá confessar o crime. Mas se não, é problema dele, meu irmão. E é uma condição a mais miserável de todas. Um indivíduo achar que está bem, porque os pecados que ele pratica são num nível mais brando do que o pecado de certos outros que estão próximos dele. Você já percebeu isso, que é se nivelar por baixo? Você já imaginou assim? Eu sou um empresário. A minha empresa está mal das pernas, eu estou pensando em fechar minha empresa esse ano, mas pelo menos tem gente que já faliu, né? Pelo menos eu ainda não fali, tem gente que já quebrou na minha frente. É um miserável falando do outro, tentando aliviar a sua situação, porque a situação do outro está mais complicada. Isso é a piada da miséria, da desgraça. Não tem como, meus irmãos, pastor, mas pelo menos eu tenho compensado, eu tenho praticado certos pecados, mas pelo menos eu tenho compensado, eu tenho ofertado para abençoar as famílias que têm sido ajudadas na rede do amor. Isso já é uma coisa boa, não alivia a minha barra?
Mas pastor, pelo menos eu tenho ido na reunião da célula, eu tenho participado, eu tenho ido nos cultos. Não dá para aliviar a minha barra? Não, meu irmão. Pecado é pecado. Ele continua lá, ele continua fazendo o que ele faz na vida de qualquer pessoa, escravizando, destruindo, matando, roubando a tua identidade, roubando a tua autoridade, levando você para as trevas da vergonha, do isolamento, do medo de expor a sua vida. Talvez ninguém pode estar sabendo da vida dupla que você tem vivido. No templo aqui você não fala palavrão, você não fala mal de ninguém, mas basta passar da porta ali para fora, a boca se torna um túmulo. Talvez ninguém saiba do que tem acontecido na sua vida lá para fora. É uma coisa muito interessante. Dia desse eu estava conversando com os irmãos da igreja. Eu não estou mandando recado aqui para ninguém, mas a palavra é para todos nós, tá? Então, se a carapuça servir, meu irmão, desculpa aí, mas a ideia era essa, tá? Às vezes, um dia desse eu estava conversando com os líderes da igreja e falando para eles assim, é interessante que toda pessoa que conversa com o pastor sobre o seu emprego, eles se apresentam como se fossem um funcionário do ano na empresa. A coisa mais difícil que tem é um irmão ter a coragem, a dignidade de chegar e falar, pastor, eu estou dando umas pisadas na bola, eu dei uma falhada com meu chefe mandou eu fazer um negócio, eu não fiz, eu tomei uma bronca. Ninguém nunca fala isso para o pastor. Quando vai falar do trabalho, pastor, os meus colegas não fazem o serviço direito, só eu que trabalho direito naquela empresa, pastor. Ninguém é esforçado, todo mundo falta, só eu que não falto, pastor. Eu sou tão grato, porque eu só tenho funcionário do ano que caminha junto, com quem eu caminho junto. Mas desculpa falar, irmão, eu sei que às vezes não são tão sinceras assim, às vezes, tá? Não são tão sinceras assim essas palavras. Eu sei que em alguns momentos o teu chefe já ficou desapontado com você. Eu sei que você, em algum momento, você já estava na fila da demissão. Eu sei que talvez em algum dia desse você já tomou uma advertência, que você ficou dormindo, perdeu o horário do trabalho, quem nunca, né? Mas é melhor esconder, sabe? Porque pelo menos passa um pano. O que vão pensar de mim? Vão pensar que você é um ser humano pecador, meu irmão, que precisa visitar a casa da misericórdia. Mas sabe de uma coisa? O mundo espiritual está sabendo do que você tem feito. Irmão, eu quero te falar uma coisa, se você não sabia. Deus está sabendo do que tem acontecido, que você tem praticado. A gente tem que tratar o pecado como ele merece ser tratado. Abominável. Nós temos que ter abominação. Mas é gostoso praticar o pecado. É gostoso, está certo, caramba, mas eu tenho que dar razão. Mas ele destrói, então ele tem que ser abominável. Ele tem que ser odiado. A gente tem que colocar um X no pecado e tratá-lo como nosso grande inimigo. Nós temos que abominar todo tipo de comportamento pecaminoso. Mas pastor, qual é a forma certa então? Eu tenho que ser mais disciplinado? Eu tenho que ter mais força de vontade? Qual é o segredo, pastor? E eu quero falar para você, meu irmão, qual é o segredo? Eu quero falar para você na palavra de Deus. Qual é esse segredo? Sobre a postura certa, a forma certa de lutar contra o pecado, já que ele é abominável. A palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 6, o verso 11. A Bíblia diz o seguinte: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Na prática, meus irmãos,
Isso significa que a vontade de Deus, o que Deus espera, é que com fé em Jesus Cristo, confiando na graça de Jesus Cristo, no favor de Jesus Cristo, pelo seu Espírito, primeira coisa é se agarrar com Jesus, com todo o seu coração, e aí você terá certeza de ser um vencedor, uma vencedora. E em segundo lugar, agarrados com Cristo, confiando em Jesus Cristo, a gente tem que fazer um exercício, não é uma vez por mês, não é uma vez no semestre, é todo dia. Todo dia nós precisamos fazer um exercício, reafirmando nas nossas vidas o que é a nossa prioridade e o que não é a nossa prioridade. Eu devo viver todos os dias, afirmando no meu coração, com toda a minha fé, que a prioridade da minha vida é viver para Deus. E se a prioridade da minha vida é viver para Deus, uma vida alinhada com Deus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus, uma vida voltada para o centro da vontade de Deus. Portanto, não vai ser mais prioridade na minha vida. É uma coisa que eu quero desocupar da minha vida, é viver para o prazer do pecado, para essa autogratificação do pecado. O pecado, eu sei que ele é prazeroso, mas também eu sei do mal que o pecado vai me causar se eu cair nele. E por isso eu estou fora. Eu não quero ser escravo. Jesus morreu por mim para que eu seja livre. Filho amado de Deus, livre. Por que eu vou querer voltar a ser escravo? E um escravo dando risada, cheio de prazer ainda. Isso não é minha prioridade. Eu não quero regredir. Eu não quero cair no aviso que Jesus deu para aquele homem ex-paralítico. Não volte para o pecado para que algo pior te aconteça. Não é essa a vida que eu quero viver. Mas a minha atenção, a minha fé, o meu coração se voltam para Deus. Oh, Pai, como eu quero a Tua presença. Oh, Pai, como eu quero fluir no Teu Espírito. Oh, Pai, como eu quero crescer no conhecimento de Jesus. E à medida que eu conheço mais de Jesus, ser transformado por Jesus Cristo. Ah, Pai, mais um dia de vida. E eu quero te dizer, eu já estou começando esse dia que o Senhor fez e me deu para viver. Mais uma oportunidade. E eu te digo, com toda a fé do meu coração, que eu quero viver o propósito do Senhor que está sobre mim desde antes de eu nascer. Essa é a minha prioridade. E por isso tudo eu quero distância do pecado. Porque eu sei que o pecado vai atrapalhar tudo isso na minha vida que o Senhor tem para mim. Eu quero me ocupar com as coisas de Deus. Tem alguém que está entendendo aqui essa palavra, irmãos? Esse é um exercício de fé. É uma postura de vida. É uma decisão convicta e firme do que você quer e do que você não quer. E que existe um caminho a seguir de acordo. Aquilo que você entende o que é prioridade, isso você vai se ocupar. Sua vida vai estar cheia das coisas que têm a ver com o que são tua prioridade. E aquilo que não é tua prioridade, você quer menos, cada vez menos distância na sua vida. Eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos? Felipe, você pode me ajudar, meu irmão? Chega aqui, por favor. Os demais irmãos, irmãs, eu quero pedir, feche os seus olhos, por favor. Podem ficar, só o Felipe aqui do louvor vai ser suficiente. E eu quero convidar você para um tempo de oração agora. Eu acho que você entendeu, meu irmão. Eu acho que você entendeu, minha irmã, a gravidade do que a palavra de Deus nos mostrou nessa noite. Eu acho que você entendeu que existe uma necessidade urgente. A palavra de Jesus, ela está lançada. Ela está diante de cada um de nós nesta noite. O alerta, o aviso está diante de cada um de nós. E a palavra está viva. Ela é viva. E ela é a verdade. Olhe para o pecado como ele realmente é.
Mude sua visão em relação ao pecado na sua vida. Reflita e se posicione com toda a fé do seu coração diante daquilo que é prioridade na sua vida. E aquilo que não tem importância, que você trate como algo que não tem importância. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Considere-se morto para o pecado. Você está entendendo isso? A palavra dizendo, considere-se. Isso não é algo que Deus faça por mim e por você. É algo que nós temos que fazer por nós mesmos. Considere-se morto para o pecado. Considere-se morta para o pecado. Considere-se vivo para Deus. Considere-se viva para Deus. Eu quero viver para Deus. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero viver na vontade de Deus. Eu quero viver na presença de Deus. Eu quero ser visitado pela unção do Espírito de Deus. Eu quero viver a vida eterna que Deus tem para mim. Ah, mas o povo faz piada que a vida eterna é sem graça. Ninguém foi lá e voltou para dizer como é que é a vida eterna. A única garantia que você tem é o que a palavra de Deus diz. A vida mais linda, a vida mais gloriosa, que você nunca imaginou, é o que Deus tem preparado para você hoje e na eternidade. O Pai está diante de você. E esse é um momento teu com o Pai. Mas agora, meu irmão, minha irmã, eu quero orar pela sua vida. Eu quero fazer um apelo nesse momento. Você que está aqui, que você hoje caiu a máscara. Nessa noite o Espírito de Deus está dando a você um choque de realidade. Você estava pensando que estava tudo bem, estava tudo certo, só porque você veio na igreja. E você percebeu, meu Deus, eu preciso de uma vida nova. Eu tenho que começar tudo de novo. Eu achava que estava tudo certo, está tudo errado na minha vida. Eu não quero viver nesse domínio do pecado. Eu não quero viver a destruição dando risada como se estivesse tudo bem. Eu estou falando com você que nessa noite só quer uma coisa. Você quer uma nova vida. Você quer ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. E se você quer uma nova vida, você precisa de Jesus. Você precisa convidar Jesus para ser o teu libertador, para ser o teu salvador. E Ele será, porque Ele morreu na cruz para isso. Ele está preparado para fazer isso na sua vida. Ele vai te libertar. Ele vai te salvar. Ele vai te limpar. Não tenha dúvidas disso. O que Jesus é capaz de fazer, Ele já sabe do que Ele é capaz de fazer. Ele já sabe o que você precisa. A única coisa que Ele precisa é um convite do seu coração. Jesus, nessa noite, eu não quero tratar você como um Deus longe lá no céu. Mas eu te convido para entrar no meu coração. Nessa noite, eu quero ser uma nova pessoa. Me liberta, Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, Jesus. Eu não quero mais viver essa vida dupla, ser duas pessoas, Jesus. Por favor, Jesus, nessa noite eu te convido, me salva. Me dá uma nova vida. Quem aqui está fazendo esse convite a Jesus? Você não precisa nem abrir o teu olho, eu só queria que você desse um sinal para mim. Levanta a sua mão aí. Quem aqui está fazendo esse convite a Jesus nessa noite? Amém, amém. Glória a Deus. Pode baixar sua mão, meu irmão, minha irmã. Então eu tenho pessoas aqui por quem eu quero orar. Pai Santo, nessa noite tem salvação nessa casa. Nessa noite, Pai, as escamas estão caindo de olhos. Nessa noite, as fortalezas que bloqueavam o entendimento de pessoas estão sendo desfeitas, destruídas, pedra por pedra, parte por parte. Oh Jesus, eu te agradeço, porque até hoje o teu sacrifício na cruz do Calvário não foi invalidado. O Senhor morreu na cruz para salvar, o Senhor ressuscitou para salvar, e o Senhor continua salvando pessoas até hoje. Obrigado, Jesus. Pega essas pessoas,
Jesus escreve os nomes delas no livro da vida. Jesus limpa os seus corações. Por causa da promessa do Senhor na tua palavra. O Senhor prometeu que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos libertar de toda injustiça e nos purificar de todos os pecados. Então limpa, então purifica, então limpa, então purifica, então vai limpando. Oh, Espírito Santo, vai purificando esses corações. Sela esses corações, Espírito Santo, com o teu selo de paz, com o teu selo de alegria, com o teu selo de amor, com o teu selo de aliança. Como que o Pai dizendo dentro do teu coração: agora você é meu filho, oh, agora você é minha filha, eu estou te conhecendo, eu estou vendo a marca do meu filho no teu coração, oh, eu te conheço, eu te chamo de filho, eu te chamo de filha, aleluia. Ainda de olhos fechados, por favor. Nós ainda estamos num ambiente de oração, de quebrantamento, de reflexão. Agora eu quero falar com os meus irmãos e as minhas irmãs aqui. Eu quero orar por você também. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que está vivendo em pecado e você sabe disso. Eu não sei, não importa. Ninguém sabe, não importa. O que importa é que você sabe, o mundo espiritual sabe, e Deus sabe, é suficiente. Pecados que estão escondidos na sua vida. Você que tem vivido escravo de vícios. Vício da pornografia. Vício da fofoca. Você não consegue controlar a sua língua para falar mal dos outros. Vício de uma boca cheia de maldição que xinga as pessoas. Vício da agressividade. E todo tipo de vícios. Vícios em substâncias que ninguém sabe que você está usando, mas você sabe. Deus sabe, isso é suficiente. Mas pastor, eu estou morrendo de vergonha, eu sou crente, pastor. Meu irmão, eu vou dizer para você, se tem alguém que ocupa uma posição de honra no céu, são os humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aqueles que são humilhados serão exaltados pelo Senhor. O Senhor resiste a quem é orgulhoso. Quem mantém os seus pecados encobertos, o Senhor tem um problema sério com esse tipo de pessoa. Mas o Senhor derrama de graça abundante aqueles que são humildes, que têm coragem para bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. O Senhor está te vendo, meu irmão. O Senhor está te vendo, minha irmã. Esse é um momento de você confessar todos os seus pecados. Hoje, em nome de Jesus, eu te encorajo. O diabo sabe que se você deixar para resolver esse assunto na tua casa, ele vai continuar tendo mais legalidade sobre a sua vida. Confesse agora, é a tua oportunidade. Considere-se agora morto para esse pecado. Resolva, decida no seu coração: minha prioridade, eu quero viver para Deus, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos num ambiente de oração. Ninguém cuidando da vida de ninguém. Não tem nada a ver isso com os outros. É só você e Deus. Mas eu quero orar pela sua vida. Você está fazendo essa resolução com o Senhor nessa noite? Quem aqui está fazendo um compromisso com a santidade na sua vida? Levante sua mão, por favor. Eu quero orar por você. Aleluias. Aleluias. Você eu não vou pedir para baixar, não. Você fica com a tua mão levantada. Fica com a tua mão levantada. Quem aqui está fazendo um compromisso com a santidade a partir de hoje? Mantenha a sua mão levantada em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero declarar em nome de Jesus todo espírito de vício, todo espírito de vício que vem aprisionando esse meu irmão, essa minha irmã, no medo, em maus hábitos, coisas totalmente fora da tua palavra, totalmente fora do padrão de vida de Jesus Cristo. Eu profetizo em nome de Jesus. Espírito Santo, vai passando uma tenaz, uma brasa viva.
Vai passando o Espírito Santo. Vai passando uma brasa viva em cada coração, em cada mente, em cada lábio, em cada ouvido mexeriqueiro, fofoqueiro, interesseiro. Vai passando com tua brasa, Espírito Santo, purificando, vai limpando, em nome de Jesus, estes corações, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu profetizo sobre a sua vida pela palavra de Deus. Você está livre, você está limpo do seu pecado, você está liberado. Eu te abençoo neste momento em nome de Jesus, para você viver uma vida vitoriosa, uma vida voltada para a frente, para o alvo que Jesus traçou para você. Eu abençoo a sua vida para que você prospere em todos os teus caminhos, porque nessa noite os céus estão vendo, as trevas estão vendo, Jesus está vendo, o Pai está vendo que existe um homem, que existe uma mulher que está nessa noite comprometido com a santidade, porque a palavra de Deus diz: segui a paz e a santificação, com a qual ninguém poderá ver o Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus: está se abrindo um tempo, por causa do teu passo de fé, da tua coragem, da tua humildade. Está se abrindo um tempo onde os céus, o mundo espiritual, vão começar a se descortinar na sua vida. Oh Senhor, vai trazendo revelação, vai trazendo, meu Pai, a abertura do entendimento das coisas espirituais, do entendimento da tua vontade sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Leva esses irmãos a um outro nível. Estica eles, Espírito Santo. Estica elas, Espírito Santo. Se doer, não tem problema, é crescimento, aleluia. Ou se for difícil, glória a Deus, o Senhor está cuidando do filho e da filha para crescer e se tornar forte, um vencedor, uma vencedora. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus.